Olá, olá! Está começando mais um podcast Médico para Paciente. Eu estou aqui com meu amigo Luiz Severo. Fala, Luiz, beleza? E aí, beleza? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Hoje a gente vai falar bastante a respeito de doenças que podem ocasionar na cabeça e pescoço. Então, a gente vai tentar abordar sobre como que o otorrino pode englobar as principais afecções da cabeça e pescoço, como um cirurgião de cabeça e pescoço, como que ele atua, quais são as doenças, como é que são os tratamentos. Então, a gente vai falar bastante sobre nódulos de tireoide, sobre doenças, né, de nódulos no pescoço, na face, tratamento de sinusite, tratamento de rinite, esses funga-funga que todo mundo tem, né? Que a gente abriu caixinha de pergunta, foram muitas dúvidas que vocês têm. Então a gente vai falar bastante hoje, vocês guiaram bastante a gente nas perguntas que a gente vai ter durante o nosso bate-papo. E a gente está com quem hoje? Quem que é o nosso grande convidado, Luiz? Hoje a gente está com um grande convidado, ele que é João Sóstenes, ele que é médico formado pelo UFPE, ele é otorrinolaringologista e cirurgião cabeça e pescoço, com ênfase em cirurgia de base de crânio, lá no AC Camargo, em São Paulo. E boa noite, João. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. E eu já começo com a inquietação. Quando a gente está falando nesse período de férias, aglomeração de crianças. Período de escolares, aglomeração de crianças. A gente sabe que criança e infecção de via aérea é superior a alta incidência. Explica pra gente do ponto de vista otorrinolaringológico, por que criança tem tanta infecção de via aérea? Vamos lá. Realmente, nessa fase do inverno, principalmente aqui em Campina Grande, né, que tem a questão do São João junto, termina tendo vários agravantes para aumentar as infecções de via aérea em criança, né? O primeiro deles, né? A criança ainda não foi sujeita a contato com a maioria dos vírus e tudo mais. Então, a introdução dela na idade escolar, ela tem contato com outros coleguinhas, contato com o irmão desses colegas e tudo mais. Então, aumenta a exposição. Outro ponto, nessa época do inverno, propicia a circulação desses próprios vírus, que termina aumentando também. Além de pessoas de outras cidades que terminam vindo para cá por conta do São João e etc. Ademais, nessa época também, o clima está mais frio, as pessoas tendem a deixar a casa um pouco mais fechada, então aumenta um pouquinho a questão de fungo. Você usa roupas que não usava antes, então aquele casaco velho que cheio de ácaro, bota para dentro também. Então, o funga-funga vem de diversos modos. Vem da rinite alérgica, vem da rinite não alérgica, vasomotora, por conta tá bem frio e de repente na hora do almoço 30 graus, você vai para um ar-condicionado depois no carro bem baixo também. Então, essas flutuações que tem no clima, aumento dos alérgenos, contato com os colegas e com as pessoas de fora, aumenta muito os sintomas das vias aéreas superiores, né? Por isso que nessa época todo mundo ou está doente ou conhece alguém que está. É legal. Eu tenho um menino de 7 anos. Sim. E de vez em quando ele é bastante... tem um pouquinho de rinite e tal. Não chega a ser tão atópico, igual a mãe dele é bastante. Tem muito funga desde sempre. Aqui em Campina Grande, por incrível que pareça, acho que é porque é questão de clima. Sim. Tem muita gente, o pessoal frequenta muito otorrino aqui. É interessantíssimo isso, questão de cidade. Porque, por exemplo, eu fiz minha formação de residência, as residências foram em São José do Rio Preto, uma cidade bem mais quente. Sim. E bem mais seca. Então não tem tanto funga-funga assim. Ela até foi uma época que ela teve pouco funga-funga. E sou goiano. Então é uma cidade bem quente e seca. Bom, e aí acaba que não tem tanto, mas ainda tinha. Eu, quando era criança, ainda frequentei. E essa questão de clima é bastante interessante. Como o pessoal, eu vejo lá em casa, quando começa a esfriar, muda o clima, ela já começa a espirrar, ela já começa a ter mais secreção. E aí pensando nessa questão de criança, quando você vê no seu consultório, como é que é essa indicação? Porque antigamente, até quando eu era no internato, o tratamento, basicamente, boa parte das rinites e muitas vezes das sinusites, Sim. era de lavar o nariz com soro, né? Certo. Até estimulava, tinha um estímulo e tal. E agora, recentemente, começou a ser vinculado na mídia e até nos Instagrams da vida aí, de falar nos perigos, os riscos de lavar o nariz com soro. Eu falei, cara, por que será? O que está acontecendo? Será que o pessoal está fazendo muito forte? O que está acontecendo? Como é que é? A gente tem que lavar o nariz com soro? Como é que é no dia a dia? Eu devo lavar? O meu menino começar a tossir de novo? Eu vou lavar? Porque eu falei, cara, até pouco tempo atrás a gente era estimulado, e agora não é mais? Como é que é isso? É o seguinte, a lavagem nasal se popularizou muito nos últimos anos.
Por quê? Porque a gente teve a questão do Covid, que era muito importante, então era uma maneira de questão de autocuidado, de higiene, e ela serve para várias coisas, né? Tanto no caso mais tradicional, de a gente ter o contato com alérgeno, ter a própria produção de muco e a gente fazer essa limpeza para que o nariz fique mais limpo e esteja mais tranquilo para poder não ter tantos sintomas, ou seja, você tira do ponto de vista físico mesmo aquela secreção, você vai respirar melhor, então você vai começar a ver esses resultados bem na hora da lavagem. Mas aí toda técnica, quando se populariza, você vai ver que tem algumas coisas que não funcionam tão bem e não é para toda pessoa. Então, a lavagem nasal, a gente tem duas modalidades dela. Ou a gente tem a lavagem de alto volume, quando a gente coloca bastante soro, e tem a de pequeno volume, que normalmente a gente faz mais para hidratação. E tem também a com alta pressão, que é o grande problema, que pode doer o ouvido, porque quando a gente coloca essa pressão em demasia, pode tanto machucar o próprio nariz pela força que você termina colocando com alguns dispositivos, tipo a própria seringa, que é o mais fácil, mais corriqueiro de você encontrar na farmácia, como pode essa força chegar lá atrás no ouvido e aí incomodar, irritar a própria tuba auditiva e dar uma otite em decorrência. Então a maneira mais segura é avaliar cada caso, ir no seu otorrino para ver qual tipo de lavagem de alto volume, de alta pressão, baixo volume, baixa pressão é mais indicada para cada caso, e aprimorando a técnica com os vídeos elucidativos que a gente tem aí no YouTube ou conversando com os próprios otorrinos mesmo para ver a melhor forma e a forma mais segura de se lavar. Mas é sim indicado, diminui bastante os sintomas alérgicos, ajuda nas infecções de vias aéreas superiores e no pós-operatório indispensável para a gente, para ter um bom resultado cirúrgico. Uma condição que é muito comum, que chega pro neuro, mas que nem o neuro gosta de tratar. Aí fica aquela coisa, né? Passa pelo otorrino, tontura, vertigem. Gente, ninguém gosta de tratar. É um desafio, confesso que é um desafio. É bom quando vem aquela tontura clássica, que tem piora com a movimentação do pescoço, da cabeça, a posição do corpo, que aí veio uma vertigem paroxística benigna que responde muito bem ao tratamento medicamentoso, a reposicionamento de manobras, acompanhamento do fonoaudiólogo, fisioterápico e resolve. Como é que é o teu modus operandi quando chega pacientes de uma avaliação no consultório que chega com tontura para você? Quais são as características? Como você faz a avaliação e tenta desenhar uma propedêutica para esse paciente? Entendi. Tontura realmente é um sintoma bem desafiador, porque ele é um sintoma inespecífico. E é um sintoma inespecífico, está presente em várias condições clínicas. E, ademais, ele é um sintoma que ele é muito difícil de ser descrito. Ou seja, como é sua tontura? O próprio paciente tem muita dificuldade para dizer isso. Então, o principal ponto é a anamnese, você ter paciência para escutar esse paciente, compreender todas as nuances da tontura e dirigir muito a anamnese. Eu acho que o paciente da tontura você tem que perguntar perguntas bem chaves, se piora com a movimentação da cabeça, se tem algum outro sinal mais importante para você pensar numa tontura de origem central, que deve ser o primeiro ponto que a gente deve excluir, se ele tem alguma perda de força, perda de visão, se tem algum fator para a gente pensar em um AVC, a idade avançada, alteração de pressão arterial. Então, isso é o primeiro ponto, a gente descartar a tontura central. E depois, nos casos das periféricas, que é o que a gente termina manejando com mais facilidade no dia a dia, é tentar compreender se tem alguma outra doença abraçando tudo aquilo. Às vezes o paciente ele tem uma enxaqueca de base, a tontura é uma manifestação, às vezes é um paciente diabético, um paciente hipertenso, que ele não está regulado do ponto de vista de medicação, e termina que a gente faz um pouco mais de clínica médica e um pouco menos de otorrino nesse sentido. E aí, identificando os sintomas, a gente ou delega para o profissional que vai melhor conduzir aquela tontura, que às vezes não é a gente, é um quadro de ansiedade, ou é um quadro de enxaqueca mesmo, que a neurologia vai conseguir manejar muito melhor, ou a gente consegue reposicionar com as manobras, quando é uma tontura eminentemente labiríntica mesmo, né? Então, é mais isso, descartar causa central, identificar se tem alguma outra doença de base e fazer as medicações sintomáticas ou as manobras quando indicados. Então,
geralzão da tontura é esse. Mas que é um sintoma legal de tratar, não. É chato. E o interessante, assim, que normalmente eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro é que é importante você procurar um profissional, porque não necessariamente toda tontura é labirintite. Exato. Que popularmente todo mundo pensa que tem tontura é igual a labirintite e não é a verdade. Existem várias, eles falaram aqui um monte de coisa, gente. Eu fui só lembrando um pouquinho de quando eu era interno, mas tem várias doenças que geram vertigem, que vertigem é tontura, que o Luiz falou, que fica, às vezes a pessoa levanta, opa, fiquei tonto, aí uma labirintite. E muitas vezes o que eu vejo, assim, às vezes tem pessoas que são muito ansiosas, e aí, igual o João falou, que a ansiedade, o nervosismo pode gerar um monte de coisa, enxaqueca, dor abdominal, diarreia, como pode gerar tontura, né? Que é a vertigem. Da pessoa ansiosa, sim. E aí eu sempre peço, eu tento controlar, normalmente na minha parte é isso, eu vejo que não controlou com psicologia, é um paciente crônico que eu tenho que acompanhar para alguma coisa e com um antidepressivo não melhorou, aí eu encaminho, mas normalmente como minhas pacientes são mais jovens, não são tão idosos, então eu não fico tão preocupado, mas quando tem algum sinal de alarme eu tenho que encaminhar para um neurologista, aí o Luiz dá uma olhadinha para descartar um possível AVC, mas tem muita coisa relacionada à tontura, então sempre bom investigar. E aí, você quer falar alguma coisa ou posso mudar de assunto? Um tema muito importante, né? Você que sofre de enxaqueca. Muitas vezes os pacientes de enxaqueca, eles não são compreendidos. Porque para o paciente, enxaqueca é só a dor de cabeça. Isso. Só que a enxaqueca ela começa antes, durante e depois. Existe um cérebro programado para ter dor, uma tempestade alastrante, como a gente chama. E ela começa ainda antes, nos pródromos, e dentro dos pródromos de bocejos, tontura, são sintomas que já estão se passando dentro do cérebro do paciente, até chegar no quadro de dor de cabeça latejante, náusea, vômito, piora com a luz, piora com o barulho, até ter aquela fadiga mental e física pós-crise. Então veja quando ele traz essa ideia, que é super importante. O paciente muitas vezes que tem tontura vertiginosa, migranosa, associada à migrânia. Se a gente não tratar a migrânia ou enxaqueca e ficar só vendo o sintoma vertigem, o sintoma tontura, a gente vai ter insucesso no tratamento. A gente precisa realmente entender aonde essa tontura está. Tontura sempre vai ser um sintoma de alguma outra condição e merece sim a avaliação do especialista. Legal. Agora, minha vez de tirar uma duvidazinha aqui, lembrando. Eu tive agora nas férias com a minha mãe e tudo, e ela teve uma crise de enxaqueca, e aí referindo muita dor abdominal. E aí, normalmente, essas questões de enxaqueca, Luiz, quais são normalmente, eu sempre tento identificar a questão emocional, eu vejo se tem um estresse como gatilho, normalmente ela é sempre isso, batata. Eu entro com sumatriptano, alguma coisa assim, para tentar tirar da crise, mas aí eu aumento a dose de antidepressivo nela e costuma melhorar. Mas quais são as causas, por exemplo, qual a relação, existe algum estudo de questão de ansiedade, nervosismo relacionado às crises de enxaqueca? Sim. Quando a gente está falando de enxaqueca, o paciente ele tem uma diversidade de fatores que desencadeiam as crises. Especialmente se a pessoa é uma enxaquecosa crônica, né? Tem dor de cabeça, mais 3 meses de dor de cabeça, 15 dias em cada mês, é uma enxaqueca crônica. E já estudos deixam claro que pelo menos 45% das pessoas que têm enxaqueca crônica vão ter algum distúrbio do humor. Ansiedade, depressão, sendo deflagrador como sendo comorbidade. Então, Entendi. quando a gente tem as crises, claro, a gente sabe que crises podem ser desencadeadas por desidratação. Então, às vezes, se você tomar um copo de água, melhora. Crise pode ser desencadeada por falta de uma hipoglicemia, alimentação específica. Sabe que alimentos pretos, vermelhos, brancos tendem a piorar. Então, o morango, a melancia, o café, o chocolate, o shoyu, os alimentos com enlatados, alimentos com molhos vermelhos, alimentos muito ricos em queijos, leite, podem desencadear. Aí quando vem o pacote. Vem a dor, vem a tontura, vem a dor abdominal, a distensão. Então, realmente, esses fatores têm que ser controlados. Eu sempre falo que o paciente que tem enxaqueca, ele tem que entender que é uma doença crônica que precisa fazer um manejo completo do dia a dia. Aquele diário, a decisão, né? Além do diário da dor, ele decidir por uma poupança de saúde, onde ele define quais são os alimentos que pioram, os alimentos que melhoram, o que eu posso mudar no meu dia a dia para diminuir o estresse, melhorar o sono. Aí, aproveitando a temática do sono, a apneia do sono. É um problema, né? A gente sabe que a apneia do sono aí tem estudos colocando mais 40% da população. E quanto mais engordando, pior. A apneia do sono chega pra você? Como é que é pro otorrino? Chega muito.
É outra área de interseção bastante interessante, né? A questão do sono vai para a psiquiatria, vai para o pneumo, vai para o neuro, vai para a gente, vai para o cardio, vai para todo mundo. Porque é algo comum, né? Sendo que o otorrino ele termina se dedicando um pouco mais, claro que isso é uma subespecialidade, vai ter gente que vai se ater muito mais a isso de uma maneira mais holística, mais ampla, mas a gente termina pegando muito esse paciente do ronco mesmo. É o paciente que termina roncando e chega muito a esposa com o marido do lado e vai dizer, ó, dê um jeito nele, que tá difícil. Ou vai chegar a mãe com o filho e vai dizer, ó, ele tá roncando demais. E aí, como é que trata? E aí, o que é que a gente tem que fazer? Um dos exames é a polissonografia, pra gente tentar compreender como são essas apneias desse paciente, se é uma apneia mais central, uma apneia mais periférica, se piora com alguma posição que o paciente fica, se isso está alterando o fluxo e as ondas do ponto de vista do eletroencefalograma, se ele está tendo alguma repercussão do ponto de vista cardiológico. Então, isso é importante em alguns casos. Então você está falando de uma polissonografia daquela completa. Completa. Porque tem uns que se poligrafias. dizem... não, tem uns que são do dedinho. Do dedinho, essa eu não gosto. E aí? Porque você não dá para avaliar nada disso, dá para avaliar só ir para saturação. Só a saturação, que pra gente, você já sabe mais ou menos que aquilo acontece. Exatamente. Então, não tem muita serventia. Então, o otorrino ele precisa saber se aquilo é uma causa que a gente fala de multinível. Então, a obstrução da via aérea ela pode acontecer desde aqui da válvula nasal até a hipofaringe. Então, a gente tem que fazer um exame bem completo do paciente, às vezes utilizar exames como a nasofibroscopia para poder identificar melhor a anatomia daquele paciente, se ele tem uma insuficiência de válvula, se ele tem um desvio de septo, se ele tem as carnes crescidas, os cornetos, se ele tem um palato redundante, mole, se ele tem uma base da língua aumentada e os fatores normais dele, né? O peso, se ele usa algum tipo de medicação e tudo mais. Então essa avaliação do ponto de vista anatômico ela é feita pelo otorrino. Em alguns casos a cirurgia tem o benefício, certo? Que a gente vai tentar fazer ou a cirurgia do próprio nariz ou a cirurgia do palato. Isso tudo ou vai ser o tratamento chave do paciente ou vai ajudar bastante a acomodação com o CPAP, por exemplo, para ele ter uma melhor noite de sono. Então, a gente utiliza mais esses dois aspectos. A gente termina entrando menos nessa seara de insônias, dessas coisas, e foca mais na questão da respiração em si. Então, o otorrino ele tem esse papel de identificar essas alterações estruturais e propor um tratamento individualizado, seja clínico, com medicações, né, para desobstruir esse nariz, ou cirúrgico mesmo, voltado ou para as crianças, né, com as hipertrofias da adenoide, da amígdala, ou dos adultos que normalmente tem um fator nasal importante e de palato. E aí pensando nessa questão de adulto aí, se está roncando antigamente era quase que igual a um BiPAP, um CPAP para a pessoa poder utilizar durante a noite. Eu sei que assim, eu tenho alguns colegas que roncam bastante, às vezes em plantão, a gente tem que ficar com um monte a gente sempre conhece, né? Um monte de colega que ronca. E assim, 2 deles foram para especialistas do sono e aí fizeram a polissonografia. E aí a gente tinha certeza que eles iam voltar com CPAP para dormir lá, que tem uns 2 lá que já dormem com CPAP, graças a Deus melhorou bastante. Mas aí tem esses 2 assim que atrapalham um horror o sono com eles lá. E aí eles passaram na avaliação com o colega e ele, na polissonografia falou que quase não tinha apneia e tal, que não tinha indicação. E aí a gente ficou assim, cara, como é que a gente vai fazer? Aí acabou que ele não, falou que eu não preciso de CPAP, pronto, acabou, aceita. Aí nesse caso ele tem a opção de às vezes avaliar a questão do nariz, igual você falou, né? Sim. Alguma coisa tá gerando um ronco daquele. E assim, às vezes não é nem só o CPAP que ele vai precisar, ele pode utilizar outras terapêuticas, por exemplo, o dentista ajuda bastante, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, você fazer exercícios para aumentar o tônus da questão do seu palato, você fazer algum tipo de placa, um avanço, então já entra o pessoal tanto da odonto para fazer a própria placa, ou as cirurgias ortognáticas que ajudam também. Então, ou tratando a própria alergia, que às vezes ele termina roncando mais porque aquele quarto tem muito alérgeno, porque ele já não tem um segmento nessa parte, e aí quando chega no plantão, que aquilo está cheio de ácaro,
obstrui o nariz dele, fica desconfortável. E às vezes é um ronco primário mesmo. Aí a gente tem que aguentar um pouquinho. Não tem muito o que fazer, né? É complicado. Legal. E aí pensando em criança. Criança normalmente, por exemplo, o meu filho já teve uma época que ele roncava bastante, agora não tá roncando mais. Tem alguma idade que a criança ronca mais e depois vai melhorando? Na criança, a gente pensa em outras duas coisas. Primeiro, ela está mais sujeita a infecções na primeira infância, né? Então, ela vai estar mais submetida aos vírus e essa questão que fazem ela ter mais infecções, a hipertrofia do tecido linfóide. Essa hipertrofia do tecido linfóide diminui a parte disponível da via aérea de fato e vai existir essa alteração sonora mesmo, por componente obstrutivo. E a criança, ademais, tem esse aumento do tecido linfóide naturalmente, né? Tanto das amígdalas e da adenoide, tende a dar uma diminuída a partir dos 8 anos de idade. Mas as crianças que têm a apneia de uma maneira mais intensa, que estão roncando, seja quando estão doentes, seja quando não estão doentes, aí a gente já precisa de uma avaliação mais minuciosa, porque ele pode ter um benefício da cirurgia da amígdala e da adenoide nesse contexto. Então, eu tenho a impressão que essas cirurgias antes faziam mais, crianças eram muito mais operadas. Sim. Eu fui operado. Por que diminuiu? O que aconteceu? Era muito comum. Era muito comum. Aí às vezes a gente até escuta, mas não se tira mais não, né? Amígdala e adenoide, né? O que é que acontece? Eu acho que melhorou bastante a oferta e a indicação de antibióticos, que antes a gente não tinha acesso a isso. Né? Então qualquer infecção a gente ficava com medo de ser alguma coisa mais grave e tudo mais. Então você compreendeu melhor o ciclo do tecido linfóide que a gente vai ter, que ele vai regredir depois de um certo tempo em alguns casos. Então você começou a triar melhor os pacientes que se beneficiam para a cirurgia, que basicamente, no caso de adenoide e amígdala em criança, ela se resume em 2 aspectos, né? Ou o paciente ele é um paciente apneico, que ele não está melhorando porque ele tem uma hipertrofia, ou ele é um paciente que está tendo muitas infecções. O que são muitas infecções? Muitas. Aí tem alguns critérios que se falam, né? Ou você tem 7 infecções em um ano, ou você tem 5 nesse ano e 5 no próximo, 3 infecções em cada ano sucessivo, ou uns períodos, ou seja, cada autor cria a sua indicação. No fim das contas, é aquela criança que está com dificuldade da questão do antibiótico, está precisando usar demais, ou teve alguma internação por conta disso, que teve infecção mais grave, ou fez algum abscesso na região periamidaliana e precisou fazer uma drenagem, ou a criança está com um difícil manejo por conta disso, está fazendo muita disbiose, então faz antibiótico, fica complicado, fica com quadro arrastado, mas sempre com a avaliação de um pediatra, de um otorrino, para de fato entender que aquela é uma crise da amígdala em si, e não é uma faringite, não é uma gripe que ele está tendo, e a gente ficar somando, dizendo que tudo é garganta e ninguém examinando nada. Então é importante averiguar de fato se é uma amidalite bacteriana e se está tendo algum componente de dificuldade para poder manejar. E às vezes até imunodeficiência daquela criança, né? Então tem que avaliar o contexto como um todo. Foi operado. Doeu muito? Nem lembro. Nem lembro. Tinha 3 anos. Minha mãe disse que deu um trabalhinho um pouquinho lá. A criança é muito mais tranquilo, porque tende a ser menos fibrosado a amígdala da criança, ela tem uma tolerabilidade do ponto de vista de analgesia melhor, mas os adultos reclamam mais, com certeza. Então, na criança, normalmente eu não tenho problema nenhum. Às vezes, o dipirona consegue manejar super bem, mas o adulto você tem que já deixar o plano B, C, D para poder manejar. Pois é. E aí, quando, por exemplo, quando vai fazer essa cirurgia de ronco e tal, arranca as amígdalas, vocês fazem um limpo ali na orofaringe, para tentar ver se o ar passa melhor. Exatamente. A cirurgia do ronco ela é muito bem indicada para quem tem amígdalas grandes, certo? E que tem uma lampate que eu consiga expandir esse palato da melhor maneira. Então, na criança, normalmente, a retirada das amígdalas já é muito suficiente. No adulto, a gente termina combinando técnicas, né? Que é aquela úvulo-palato-faringoplastia, faringoplastias laterais e tudo mais. São vias de você aumentar a passagem do ar e diminuir a redundância de tecido mole que se deposita na parte lá de trás da faringe, que vai turbilhonar o ar e dar aquele barulho. Então, é uma cirurgia multinível que a gente estava falando, né? Ou seja, às vezes o problema é o nariz, o problema é o palato, o problema é a base da língua, o problema é a amígdala, ou seja, é uma avaliação que precisa ter calma,
de ser mais de um exame, às vezes, fazer uma polissono agora, depois mudar a posição do paciente, ver se ele perdeu peso. Então, avaliar todos esses critérios para você propor, de fato, algo que seja transformador na vida daquele paciente, né? E não só algo pro forma. É uma cirurgia funcional, não é uma cirurgia de exérese, né? De você só tirar e tá resolvido. Objetiva, de fato, uma questão mais funcional que vai muito a questão da neurocirurgia da mesma forma. Esses tratamentos da dor, a questão do Parkinson e tudo mais, ou seja, a gente está objetivando uma coisa lá na frente. Não é simplesmente chegar lá e tirar uma coisa que não vai me resolver, né? Entendi. Então é isso. E aí, pensando assim, mudando um pouquinho de assunto, recentemente, eu tive 2 casos de pacientes, assim, é muito comum no meu consultório, alguns pacientes terem dores abdominais, na hora que a gente vai conversar com eles, tem dor abdominal, com diarreia, eu já começo a ficar com a orelha em pé, e aí na hora que eu vou fazer a investigação, anamnese mais pormenorizada, me fala que tem um monte de afta recorrente e tudo. Aí isso aí já me chamou um alerta para eu investigar a doença de Crohn, tudo, que é uma doença, uma doença inflamatória intestinal, que aí eu tenho que fazer uma colonoscopia, o paciente muitas vezes perde peso, é um sofrimento muito grande. E normalmente o diagnóstico da doença de Crohn demora cerca de 2 anos, no Brasil e no mundo. Então o paciente perde muito peso, fica indo nos médicos várias vezes até o pessoal começar a tentar que pode ser isso. Mas nesse caso, eu tive um paciente que não tinha nada de sintomas, não tinha diarreia, não tinha nada, já tinha feito a coluna dele, já era um paciente que me acompanha no consultório já tinha um tempo. E aí, no retorno, para a gente avaliar uma gastrite, uma recidiva de dor abdominal devido à doença do refluxo, ele me falou que estava com uma lesãozinha no palato. Falei, peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí eu liguei a lanterna, ele ficou lá deitado, deu uma olhada, cara, tava bem hipocrômica a região e ali no palato. Aí encaminhei para um cabeça e pescoço e era um início de um câncerzinho. Então, como que uma pessoa pode identificar, por exemplo, na orofaringe, na boca dele, quando tem uma afta ou uma lesão no palato, quando que uma pessoa que não faz parte da área, que aquilo pode ser algo que não é normal? 2 coisas. O primeiro fator é a temporalidade. Às vezes uma afta, a gente bateu com a escova de dente, ou tá com refluxo, ou, né? Ou tá com algum tipo de herpes, qualquer coisa do tipo que faz confundir que é uma lesão, que ela é benigna e que vai ter o seu início, o meio e o fim, né? Quando essa lesão persiste, tem algum tipo de sangramento ou termina criando um aspecto mais ulcerado, ou seja, não é aquele negócio mais plano que a gente está vendo que está terminando ali. Se está dando alteração de sensibilidade, aí a gente tem que levantar a orelha para poder ver se tem alguma coisa a mais. E isso deve ser muito educado, tanto para a gente médico, como para os profissionais de saúde, de um modo geral. O dentista toda hora está abrindo a boca de alguém, para não ficar só no dente, para dar uma olhada em tudo. O fonoaudiólogo toda hora tem que avaliar também essa questão. Então, para que a gente pense na possibilidade, né? Aquela questão de Selmo Celano Porto, né? Que tem aquele livro, né? Para você procurar, você tem que pensar. Então, se você não pensa no câncer, o câncer não vai surgir como hipótese para você. Então, procurar esses fatores mais decisivos, a temporalidade é o principal, a exposição a agentes que terminam aumentando muito a chance, como o tabagismo, o etilismo. Juntando tudo isso, a gente tem que ir lá fazer uma biópsia e aí muda a vida do paciente, né? Porque é uma doença inicial, a gente consegue propor um tratamento mais efetivo e o paciente se beneficiar de uma maneira muito interessante do que deixar isso crescer e passar de vista. Sim, porque eu sei que foram assim, em diferença de 3 meses, cara. Eu peguei esse paciente que já me acompanhava, eu encaminhei para o colega, fez a lesão, deu biópsia, depois levou para o centro cirúrgico, ampliou tudo, ficou bonitinho, pós-operatório, nem vê nada, colocou uma plaquinha lá, ficou 10. Tá, a gente continuou acompanhando, ele já tinha parado o tabagismo, provavelmente foi por conta do tabagismo que ele tinha pré-egresso. E eu fui fazer um exame, agora esse paciente já tinha uns 60 anos, beleza, a gente conseguiu, graças a Deus ele está bem. E aí eu atendi um paciente, cara, fui fazer uma endoscopia, e aí normalmente antes da gente fazer a endoscopia a gente conversa, faz uma anamnese ali, conversa um pouquinho pelo menos para entender, será que é doença de refluxo, um tratamento, tem que fazer biópsia e tal. E aí era um paciente que disse que estava com muita dificuldade de engolir. Sim. E isso estava atrapalhando muito ele. Quem tinha encaminhado ele para fazer endoscopia era um clínico, que ele disse que procurou o médico lá, e o médico encaminhou para fazer uma endoscopia porque ele estava com muita dificuldade de engolir.
Eu falei, ótimo, beleza. Lembrando que toda vez que você tem dificuldade para engolir, engasga, entala, isso é bandeira vermelha que a gente fala na medicina, que tem que fazer uma endoscopia. Alguma coisa está acontecendo, pode ser porque teve um AVC aí, ninguém sabe, mas primeiro eu tenho que excluir a possibilidade de ser um câncer de esôfago ou alguma coisa que esteja fechando ali. Depois ele vai procurar o Luiz para avaliar se teve um AVC, alguma coisinha assim, às vezes tem que passar por um fisioterapeuta. Nesse caso, eu falei, beleza, eu pensei, na cabeça do médico, quando a gente conversa assim, eu falei, eu tenho que entrar para avaliar esse esôfago, ver se tem alguma lesão inicial, se tem alguma esofagite, que esofagite também pode gerar engasgo. Passou o aparelho tranquilo, não tive dificuldade. Vi o esôfago lindo, nem sinal de esofagite, nada. O estômago bonito, nada. Falei, cara, e o cara falou que já estava perdendo peso, não estava conseguindo comer nada. Eu falei, beleza, vou esperar esse paciente acordar. E aí o problema é assim, que às vezes, por mais que eu use uma sedação que eu quero que o paciente levante rápido, ainda bem que eu tinha usado uma sedação que rapidamente ele voltava, e aí eu deixei ele lá, ele acordou, tudo, falei, eu preciso conversar com esse paciente, com ele bem acordadinho, fui conversar com a esposa, ela falou, ele tá com muita dificuldade para engolir, e não tá conseguindo engolir. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu falei, cara, você não consegue beber água? Bebe essa água. Aí ele começou a beber e não descia. Aí eu falei, cara, falei, volta para cá. Aí eu falei, não vou entrar com o endoscópio de novo, porque eu passei tranquilo, não teve nada. Isso. Falei, vou abrir a boca desse cara, vou abrir e vou qualquer coisa, perguntei se tinha um laringo lá, vou ver se tem alguma coisa que meu aparelho tá por aqui, eu não vejo tanto palato, tudo, né? E às vezes já é o bocal, né? Então já bota direto, e eu como se fosse o caminho. Exatamente, e eu entro pensando no esôfago, eu entro pensando, às vezes eu vejo lesão de orofaringe ali, nas cordas vocais, ali, porque às vezes eu quero tirar uma fotinha no Vzinho ali da Vitória, para ver um negocinho, às vezes eu vejo um calo, aí eu encaminho pro otorrino por conta de um calo, vejo uma lesãozinha ali, mas tirando ali, a gente não costuma olhar. Sim. E aí, até porque a endoscopia não é um exame para ver cavidade oral, né? Então é um exame para a gente ver outras coisas. Para ver cavidade oral é o exame que ele faz, a rinoscopia, uma série de exames. Cara, quando eu abri, aí ele acordou, eu falei, você sente dor aonde? Ele falou, cara, ele falou assim, é no céu da boca. Eu falei para ela que era no céu da boca e tal. Eu falei, cara, você não falou para mim que era no céu da boca? Abre a boca. Tinha uma lesão horrorosa no céu da boca dele, assim. Pegava, que era no palato mole com duro, pegando lá atrás, assim, e bem na lateral, que foi numa parte que eu não entrei com o aparelho. Eu entrei no lado direito e estava no pilar esquerdo. Aí eu falei, beleza. Eu falei, cara, isso aqui... E aí, assim, nesse caso é completamente diferente. O paciente já não estava conseguindo beber água por conta da lesão, porque já tinha... Aí, na hora, eu parei e falei, esse paciente é uma emergência, porque se ele não está conseguindo nem beber água, ele vai desidratar, tudo. Aí tive que encaminhar para um serviço de referência, tudo. Liguei para um professor que é cabeça e pescoço aqui na cidade, e ele atendeu, encaixou lá. Na mesma hora ele ficou internado e foi submetido a uma cirurgia. E a diferença do outro é que a cirurgia desse foi muito mutilante, né? Ficou na UTI um tempão, teve que ficar com traqueostomia, e assim, arrancou muita coisa, e rádio e tal. Completamente diferente. E é um paciente extremamente jovem. E assim, o que... foi bem triste, foi que assim, ele já estava com esses sintomas há muito tempo. E às vezes, né? Só numa simples e aí ele ficou com engasgo, com dor, aquilo ali, ele me falou que já estava ruim, já tinha mais de um ano. Então assim, se fosse diferente, se tivesse tido... Então não necessariamente é culpa do paciente, ele não teve acesso, né? Eu sempre olho por esse lado. Mas assim, é importante o que o João falou, que assim, o tempo, né? Assim, não melhora, continua, só vai piorando, tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda. E pensar, né? Você pensou, você escutou o paciente, você teve zelo de pensar que pode ser alguma coisa fora da sua área, então você pensou fora da caixa, né? E aí conseguiu orientar e indicar o melhor tratamento para o paciente. Então acho que é isso um pouco que a gente deve fazer todo dia, né? Quando chegar um paciente com a tontura, com a apneia, com uma lesão diferente, é você tentar se colocar no lugar dele e comprar aquele sintoma, porque de fato ele está ali por conta do sintoma, ele não tem a obrigação de saber que aquilo é para você, que aquilo é para mim, né? Então pode chegar de diferentes portas, né? Desde que você indique o caminho correto para ele. Puxando a temática aí de câncer de cabeça e pescoço, que foi aberta, a gente está finalizando o mês de Julho Verde, né? Que é o mês voltado para conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. E um dos principais cânceres de cabeça e pescoço é o câncer de boca, câncer de laringe, câncer de glândulas e mesmo de tireoide, que a gente até já teve um podcast com endócrino puxando muito esse assunto. Mas quais são os fatores de risco? O que é que tem por trás de uma pessoa desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço, como de boca, por exemplo? Beleza.
Os cânceres de cabeça e pescoço, a gente termina falando que são, a maioria deles, a maioria vai ter um fator causal bem evidente. Então, ou é o cigarro, ou é o álcool, ou é um traumatismo crônico que esse paciente tem no câncer de boca, por exemplo. Ele tem uma adaptação ruim, uma prótese dentária, exatamente. Ele tem infecções de dente de repetição por causa de uma má higiene bucal, ou a própria questão do HPV, que pode aumentar também essa questão. Então, os cânceres de cabeça e pescoço têm muita associação com coisas preveníveis, né? Com essa parte de pele, com a proteção solar, a questão do HPV com a vacina, o álcool e o tabagismo, você diminuindo um pouquinho o álcool e não fumando. Então, tudo isso você tem como controlar e estar na sua vida. Então, é questão de autocuidado. E, claro, esses fatores de risco, eles se potencializam, né? Então, quando você fuma e você bebe, esse risco aumenta bastante, principalmente para o câncer de boca e de laringe. E a gente deve sempre atentar, e quando atender um paciente desse, atender e atentar na a bandeira vermelha que você falou. Ou seja, é o paciente que ele precisa ser inspecionado essa boca. Não existe nenhum protocolo de padrão. Vamos fazer uma tomografia, feito a gente tem no paciente tabagista, que a gente investigar alteração pulmonar, ou fazer a citologia e a colposcopia numa paciente ginecológica para câncer de colo de útero. Ou seja, você não tem nenhum rastreio formal. Mas quando você se depara com um paciente desse, com a mínima queixa, um exame, uma horoscopia, uma rinoscopia, que são exames fáceis de serem feitos, e com uma tecnologia muito simples, você consegue flagrar essa doença de uma maneira bem inicial e propor um tratamento muito menos mórbido para o paciente, né? Utilizando técnicas locais e com a chance de cura e de sobrevida muito alta. Ô João, por exemplo, eu tinha na minha cabeça, não sei se isso é realmente verdade, porque, nossa, quando eu rodei lá na cabeça e pescoço, na cirurgia, que era assim: cigarro para o cirurgião de cabeça e pescoço é igual o cigarro para o cirurgião, para o torácico, pensando em pulmão, né? Sim. Se não existisse a probabilidade de ter câncer de cabeça e pescoço, ia diminuir demais, não ia? Diminui muito, com certeza. Com certeza é o principal fator de risco para ter lesão. É o cigarro, Né? Assim, é o principal. Se o paciente é um grande tabagista, já é um alerta que tem que fazer a gente sempre avaliar a possibilidade dele ter algo na via oral. O cigarro acho que talvez seja o principal vilão. Tem diminuído um pouco na questão do cigarro tradicional, mas tem outras coisas que terminam gerando fumaça também. E esse calor, esse contato com a mucosa da via aerodigestiva, aumenta um pouquinho a chance também. É muito difícil quantificar, né? Mas o cigarro é mais fácil, porque é uma unidade, você transforma em maço, é um negócio mais ou menos tradicional, mas como a gente fala em outras coisas, tipo cachimbo, maconha e tudo, quanto é que você faz, como é isso? Então é bem mais difícil quantificar, mas a fumaça e o cigarro principalmente é o principal fator. E aí também, aqui não é tão comum, não sei se talvez você pegue mais no consultório, mas acho que não é um hábito comum do paraibano mascar fumo, né? Sim. Eu já peguei alguns porque às vezes acaba gerando um pouquinho de gastrite, incômodo, mas muitas vezes o mascar fumo, às vezes o paciente quando tem um pouquinho de náusea, ele acaba passando. Então o pessoal do sítio já sabe disso, acaba que eles mascam um pouquinho quando fica nauseado, mas quando tem um hábito de mascar fumo, também é um risco para aumenta também. Pois chega muito pouco aqui. Quando eu fiz residência lá em São Paulo, terminava chegando alguns, porque como é um centro muito grande, você camada. No interior de São Paulo, os caras mascam, gente do céu, mas mascam fumo, viu? E fumo muito de paciente rolo, né? da América Latina, né? De Bolívia, do Betel, das coisas todas que terminam tendo essa relação com a coca e tudo. Então lá é muito mais comum por conta da altitude, então indiretamente ajuda nesses outros sintomas e chegava pra gente mesmo. Então, acontece, não é a realidade daqui de uma maneira de alta prevalência, mas a gente tem que atentar nisso também, com certeza. Fator de risco, né, para quem masca. E pensando assim, por exemplo, quando que a gente tem que achar mais suspeito, por exemplo, hoje eu estou bastante... tanta coisa que já aconteceu nessa questão de cabeça e pescoço. Minha irmã, com 25 anos, começou a crescer uma nodulação na parótida dela direita. Sim. Era bem pequeno, mas quase imperceptível. Mas uma tia minha, que é enfermeira, ela olhou um dia na foto e falou: tem um nódulo aqui e tal. Aí foi indo. Em 1 ou 2 anos ficou bem grande. Ficou assim, começou a ver não só de perfil, você olhando assim, você já via que tinha algo. E aí, eu palpando, já estava na residência de cirurgia geral, aí eu palpei, falei, achei um pouco endurecido, achei meio fixo.
E aí eu pedi para encaminhar, e aí acabou que foi feita uma ressonância, fizeram uma série de exames, e aí achou que já estava grande demais para ser, mesmo sendo algo benigno, poderia ser algo benigno que crescesse e pudesse deformar a cara dela, ou então invadir um nervo, deixar ela começar a ter dor, ou então deixar a região da face paralisada. E aí ela foi fazer uma cirurgia. E aí, assim, a questão não é nem a minha pergunta nem é da incidência, dos tipos de lesão, tudo de câncer, benigno, não. No caso dela era benigno, mas tinha que tirar porque poderia crescer, tudo, né? Como que é a questão da dificuldade de abordar essas regiões quando são câncer? Porque, assim, no caso dela, teve que levar uma série de equipamentos que deixou a cirurgia bem mais cara, porque não podia pegar os nervos, tinha toda aquela questão. Como que vocês fazem? Como é que é essa questão de técnica, dificuldade, para não pegar nervo, não deixar... É porque é uma possibilidade, isso não é uma claro. A gente explica isso para o paciente, porque você está tirando, mas aqui está passando uma série de nervos. O paciente pode ficar um pouquinho assim, né? Como é que você conversa com o paciente antes de fazer a cirurgia? E como é essa questão técnica da cirurgia, pensando em lesões de face, de parótida? Beleza. Nessas cirurgias, de um modo geral, como a maioria da cabeça e pescoço, a gente termina entrando em contato com as terminações nervosas dos principais nervos cranianos, né? Então, são os nervos que fazem a gente olhar, respirar, falar, sorrir, ou seja, que dão identidade e dão característica para a gente. Então, são nervos muito importantes. E atualmente, já tem um tempo também, mas se popularizou mais a questão da monitorização dos nervos, certo? Essa monitorização ela é feita de uma maneira muito segura e a técnica é muito tranquila hoje em dia. Então a gente consegue identificar esse nervo, que na parótida seria o nervo facial, que ele vai dividir o polo profundo e o polo superficial da parótida, e a cirurgia mínima da parótida termina sendo a retirada da parótida parcialmente. Então praticamente tudo que está para cima do nervo facial a gente consegue fazer essa retirada. Então a identificação do tronco do nervo facial ela é feita com o auxílio da neuromonitorização. A gente coloca um estimulador nesse nervo e agulhas nessa região mais distal, nos músculos efetores da face, e quando a gente estimula esse nervo, a gente vai ter uma resposta do ponto de vista motor, que ele é visualizado, em alguns casos mais evidente, ou seja, eu estimulo, eu vou ver o movimento da face do paciente, em outros do ponto de vista de onda no aparelho de eletroneuromiografia. Então isso é registrado, a gente consegue ver a latência do estímulo, para de fato o movimento efetor e a amplitude desse estímulo. Então isso é monitorado ao longo da cirurgia de uma maneira direta. Então qualquer estrutura que eu acho que se assemelha a um nervo e que eu preciso isolar da parte daquele tumor, sendo um tumor benigno, a gente vai tentar preservar ao máximo essas funções. Quando é maligno, muda um pouquinho a abordagem, porque a gente precisa dar margem, precisa dar segurança para essa doença ser retirada de uma maneira completa e que não volte. Mas tanto na cirurgia da parótida, como na cirurgia do esvaziamento cervical para o nervo acessório, por exemplo, como principalmente na cirurgia da tireoide com o nervo laringeu, essas tecnologias ajudam muito a gente, dão muita segurança para o paciente, para o profissional, mas claro, o principal é o próprio cirurgião, é a calma, é a tranquilidade, são os reparos anatômicos que são muito importantes na cirurgia de cabeça e pescoço. Então, você, aliado com essa tecnologia, fornece um tratamento muito mais seguro para o paciente. Luiz trabalha diretamente com isso aí também. Sim, isso é muito importante, porque a gente sabe que os cânceres de cabeça e pescoço, mais de 90% dos cânceres são curados, né, com a cirurgia. As cirurgias, na maioria das vezes, realmente elas são grandes, infelizmente, talvez até pelo atraso do diagnóstico, isso faz com que você vá tirando lesões. E a gente sabe que esses pacientes, ótimo, graças a toda a evolução da medicina, da expertise dos especialistas, esses pacientes eles sobrevivem. Mas uma parcela, mais de 40% sobrevive com dor crônica associada ao câncer. Seja pela quimioterapia que é feita, pela radioterapia com lesão actínica, fibrose, ou mesmo pelo processo cirúrgico de ressecção da lesão, ou mesmo a própria lesão que não é mais cirúrgica, por vários motivos, inclusive status clínico do paciente, e essa lesão vai levando a cada vez mais invasão de plexos nervosos, gerando dor. Então tem pacientes que tem... Eu peguei um paciente recentemente
que veio para mim uma cirurgia. Ele tinha uma doença, um câncer de cabeça e pescoço, um câncer de boca, e ele tinha feito radioterapia, não tinha sido metido à cirurgia e estava com uma sensação de ardor, queimor na boca, mucosite actínica. É uma condição difícil de tratar e muito desafiadora, porque é um paciente que não consegue beber água, não consegue comer nada, então ele vai definhando, perdendo peso. E é bem interessante porque hoje em dia o avanço aí da neurocirurgia funcional, da medicina da dor, ela tem trazido qualidade de vida para o paciente, porque a gente sabe que existem diversas inervações que transmitem essa dor. E uma dessas inervações são plexos simpáticos, são gânglios simpáticos que descem pelo pescoço, que estão próximos, que transmitem, e que quando você bloqueia esses nervos, você traz uma melhora. Você pode bloquear o nervo trigêmeo, melhorado da face, pode bloquear nervos aqui da cadeia simpática, que a gente chama de gânglio estrelado, que também melhora o quadro de dor, ou mesmo a utilização de bomba de morfina. Então esse paciente especificamente é um idoso, ele tinha essa dor e a gente tinha feito, só que ele tinha uma lesão pegando exatamente a região do gânglio estrelado. Ou seja, eu não conseguia chegar no gânglio estrelado para paralisar a dor dele. Aí foi quando a gente ficou parando, tá, o que a gente pode fazer? Aí nesse tipo de acompanhamento é fundamental o oncologista, o cirurgião. Poxa, qual o tempo de vida desse paciente? Porque altas tecnologias, como as bombas de morfina, elas são indicadas para esse caso, não é a principal indicação, você colocar em lesões tão altas. Mas, no contexto em que eu não tinha outra forma de fazer a ablação, ele tinha uma lesão que envolvia carótida, eu não poderia tentar nem fazer fenômeno, nem nada do tipo, bomba de morfina foi utilizada e ele ficou muito bem. Ontem mesmo a paciente dizendo, doutor, ele tá 0 de dor, isso é muito bom. Porque imagina, um paciente que antes ele não tinha condição, ele ficava se alimentando por sonda, porque doía, e agora ele volta a se alimentar, porque agora a lesão tá lá, mas a dor não tem. Então a gente tá falando muito mais do que dias de vida, mas sobre vida esses dias. Exatamente. E um fator interessante das patologias da cabeça e do pescoço é que a disseminação da doença é muito loco-regional, ou seja, é local e regional. Ela dá pouca metástase às vezes. Então o paciente, entre aspas, para ele ter um fim no sentido de morte mesmo, demora mais para isso acontecer. Mas ele sente muito por conta dessa dor, da infecção, da dificuldade de respirar, da dificuldade de comer. Ou seja, ele é submetido a uma qualidade de vida muito complicada. Então, os profissionais que trabalham junto com a enfermagem, com o pessoal dos cuidados paliativos, o pessoal da fisioterapia para reduzir as tensões, os bloqueios, o próprio pessoal da odontologia com laser ajuda bastante. Então, assim, é uma área que precisa de muitos outros profissionais para poder dar certo. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem que abraçar e fazer uma equipe muito boa para poder manejar os pacientes. É diferente de outros tipos que às vezes é tão agressivo o câncer que não dá nem tempo. Na cabeça e pescoço não. Tem muita coisa a se fazer pelo próprio paciente, mesmo quando você não consegue operar e propor um tratamento curativo. Eu trabalho no hospital de câncer aqui em Campina, e aí como que eu vejo esses pacientes de lesão no cabeça e pescoço? Normalmente são lesões bem invasivas, ou tá com sequela, ou então tá num tratamento ali que... E aí o que acontece? Normalmente o paciente ele fica com dificuldade para comer, ou às vezes não consegue comer, como o Luiz falou, e aí vem para mim para eu passar uma sonda via endoscopia. Então às vezes a gente tem que passar uma sonda, a endoscopia é feita para passar essa sonda. Às vezes nem o aparelho passa, e aí infelizmente aí tem que ir para uma cirurgia e a gente tem que fazer uma gastrostomia cirúrgica. Sim. Quando o cirurgião e a equipe já está vendo que não vai ter como fazer e não está respondendo bem, a gente consegue fazer a gastrostomia endoscópica, que é muito melhor para o paciente. Melhor. Porque assim, eu faço, gente, dá para fazer no setor de endoscopia, com anestesista, com tudo certinho ali. A gente faz, o exame dura 3 minutos e olha lá. O paciente vai para o quarto, no outro dia está de alta. Agora, se eu faço cirúrgica, ela vai para o centro cirúrgico, tudo, ele vai embora rapidinho também, mas é muito mais boa a resposta metabólica do paciente, fora que ele fica com um corte mais ou menos assim, de um palmo de mão que a gente vai fazer. Normalmente... Já é um paciente desnutrido, já é um paciente complicado. Exatamente. E aí, quando a gente faz por endoscopia, é bem melhor, só que tem que ter o time. Então, às vezes o paciente, quais são as principais indicações de gastrostomia, né? O paciente, quando está com incapacidade de comer, pode ser por essa questão de um câncer, né? Ou por conta de um AVC, ou por questões de reumatológica, alguma coisinha, não está conseguindo comer, e aí ele vai ter que precisar usar uma sonda.
E aí essa sonda nasointeral, se essa sonda passar de 30 dias, ele já tem indicação de fazer gastrostomia. Sim. Não é para sempre. Muitas vezes tem pacientes que vão fazer gastrostomia e depois vão melhorar. Já tive que fazer... Só que assim, a indicação de gastrostomia é que ele vai precisar de um auxílio para se alimentar por no mínimo 2 meses. Então, vai fazer, eu faço a gastrostomia, então o paciente está em fisioterapia, já vai demorar muito para ele voltar a comer sozinho, a fono já... Aí eu faço a gastrostomia. Se ele responder muito bem a fisioterapia, começou a comer, depois a gente tira, não vai ficar com aquilo ali. Só que alguns pacientes muitas vezes não vão conseguir, né? Eles vão precisar voltar a fazer, a ficar com auxílio. O importante da gastrostomia é que a gente consegue, o familiar consegue controlar o peso do paciente, a alimentação, as medicações, tudo. Não tem mais aquela dificuldade de ter que ou fazer o paciente engolir algo que ele não está conseguindo, aí fica aquele monte de comprimido às vezes voltando, ou tem aquela questão também da sonda, que o grande problema do paciente que tem sonda por muito tempo é a questão de pneumonia por repetição. Isso. Então, aí fica uma pneumonia broncoaspirativa, uma pneumonia difícil de tratar, tem que ficar internando, utilizar vários antibióticos. E aí é uma indicação, se você já teve se o paciente tem uma pneumonia broncoaspirativa por uso de sonda, a indicação já é de gastrostomia, se está utilizando a sonda por muito tempo. E aí é só essa questão, tem que entender que às vezes o paciente, nesse caso lá, já está tão avançado que às vezes eu só consigo ver o washozinho assim, um buraquinho, eu fico só ali e a minha técnica me auxiliando ali, eu falo, vai por aí, Aloy. Aí a gente acerta o buraquinho, meu aparelho já não desce mais. Aí, quando eu não consigo, aí sim, é quase que aí eu anoto, é uma sentença que o paciente tem que ir para a cirurgia para comer, porque não vai morrer de fome, aí a gente abre o estômago, que cola o estômago na pele, também é uma cirurgia muito rápida, tranquila demais de fazer, mas tem essa possibilidade de a gente fazer a gastrostomia antes do paciente vir a ter esse probleminha. Luiz, tem mais alguma coisa para falar? Caixa de pergunta toda foi zerada, né? As nossas perguntas. Ótimo, enquanto eu apanhei aqui com o microfone. Então, eu queria agradecer ao João. João, muito obrigado por ter participado da gente, do nosso projeto. A gente deixa esse finalzinho aqui para falar um pouquinho, para você poder fazer suas considerações finais, falar qualquer tema, o que você quiser. Beleza, eu queria agradecer aí a hospitalidade de vocês, tanto na cidade como um todo, né? Estou aqui há pouco tempo, como no programa. Poder falar desses temas de otorrino, de cabeça e pescoço, que são muito recorrentes na população, ou seja, a parte do otorrino muito mais, né? Quem não já foi para um otorrino, teve alguma coisa do tipo, e a de cabeça e pescoço para tentar tirar um pouco esse tabu desse câncer que pouco se fala e que são coisas que estão no nosso dia a dia, que é o cigarro, que é o álcool, que é a vacinação, que é a exposição solar. Então, são coisas que a gente pode alertar a população e mudar, de fato, o desfecho de muita gente. Então, ter esse canal, essa abertura para poder falar um pouco sobre isso é muito bom. E discutir de uma forma bem integrada esses assuntos que, às vezes, a gente termina não tendo oportunidade com o paciente, né? Então, cada um trouxe um exemplo aqui legal e ver que o cuidado, ele é um cuidado continuado, né? Eu faço uma parte, você faz outra, que o principal é ter essa reabilitação do paciente, principalmente nesse cenário de cabeça e pescoço, que a gente precisa promover muito mais que uma cura para o paciente, mas uma qualidade de vida, uma dignidade para o paciente e a recuperação dele conseguir ser feita de uma maneira muito boa, principalmente essa questão da gastrostomia que você falou, ou seja, eu tiro a sonda do nariz dele, ele vai ter menos pneumonia, ele vai conseguir reabilitar melhor com a fono, eu vou nutrir melhor ele vai conseguir concluir o tratamento da radioterapia, concluir o tratamento da quimio de uma maneira muito mais tranquila, não vai ficar com medo de sessão e tudo mais. Então, é isso, é a gente pensar fora da caixa, pensar em equipe, que o câncer é para isso, é o esforço muito profissional, a excelência do ponto de vista de tecnologia, como a monitorização e tudo mais, mas e a empatia pelo paciente, né? E um pouquinho além da questão tecnicista. Então, é isso, obrigado aí para vocês. Show de bola. Valeu. Você que escutou esse podcast, que gostou e com certeza gostou, foi 2 em 1, né? 2 em 1. Não deixa de curtir a gente no Spotify, 5 estrelinhas, coloca lá na classificação. Não deixa de acompanhar a gente no YouTube, link lá na bio do nosso podcast, que tá no Instagram. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no YouTube e no Spotify. Não deixa de seguir. Não deixa de seguir o Instagram, @drluissevero.neurocirurgia. @Dr. Daniel Martins. Dr. João Sóstenes. E claro, @de Médico para Paciente Podcast. E em breve o episódio completo já vai estar. A pessoa que está escutando já está no Spotify em breve. Tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, coloca nos comentários. Ou então
se comunique com a gente pelas redes sociais. Estaremos muito sempre à disposição. Forte abraço. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.